Este estudo de número 733 foi feito em comemoração de 2 anos consecutivos de estudos bíblicos aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar, aonde você é muito bem-vindo e que o Senhor Jesus te abençoe e continue te abençoando grandemente. E nós veremos sobre o nosso estudo especial de 2 anos logo após a nossa vinheta. Lembre-se que qualquer coisa que você for fazer para o Senhor, é necessário ser perseverante, porque isto é a ordem do nosso Deus. Vamos ao nosso tema? Empenho na obra do Rei. O nosso texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, a parte A, que diz: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. E nós completamos 2 anos de estudos bíblicos e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu sou muito grata ao nosso Deus por cada estudo, por cada pessoa que está conosco, por cada pessoa que ora, por cada inscrito. Estamos com mais de 1.500 inscritos aqui no nosso canal, para a glória do nome do nosso Deus. E quando a gente fala sobre empenho, empenho significa grande disposição, interesse, afinco. É assim que nós devemos trabalhar para o Senhor. É interessante que muitas pessoas têm disposição, têm interesse, têm um foco, mas também tem dedicação, é desembaraçado, mas naquilo que concerne ao trabalho secular. Em compensação, quando vai fazer algo para o Senhor, faz sempre de qualquer jeito, e tudo o que for feito para o Senhor tem que ser com dedicação, com afinco, tem que ser com empenho. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Vamos ver o que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Diz assim: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E eu fico imaginando, passamos por 2 anos de pandemia, foi uma época apropriada, com um propósito de Deus através do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Ainda Salomão fala em Eclesiastes capítulo 3, verso 17, então passei a refletir: ao justo e ao perverso Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo o propósito e um lugar para cada ação. Deus tem um propósito para todas as coisas e Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida. Deus, Ele tinha falado para nós que não deixaria faltar uma mensagem. Ele falou para nós que Ele supriria o maná do dia através da sua palavra. Vamos conferir? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, Paulo fala assim: aquele que vos chama é fiel e Ele também o fará. Por isso que nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque o Senhor, Ele tem um propósito para nós, mas Ele é fiel para executar, para fazer acontecer aquilo que Ele tem prometido. E realmente eu tenho vivido a fidelidade de Deus. Jó, ele reconheceu, além da fidelidade de Deus, a soberania do nosso Deus. Jó, capítulo 42, verso 1 e verso 2 diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó então está reconhecendo que Deus pode todas as coisas, Ele pode realizar tudo o que Ele desejar e absolutamente nada
do que Deus tem de propósito para nós. Nenhuma vontade de Deus será frustrada. Outra pessoa que reconhece a fidelidade e a soberania de nosso Deus que eu quero trazer para meditarmos é Daniel. Daniel capítulo 4, verso 35 diz assim: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele, o Senhor, age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Olha ainda o que Daniel fala: ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te por que ages assim. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é soberano. Ele não deve satisfação a ninguém, mas ele é misericordioso e muitas vezes ele nos mostra qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Deus, ele age como ele quer. Deus, quando ele decide usar, ele usa quem ele quer. Ele faz como ele quer. Isaías, no capítulo 43, verso 13, diz: desde toda a eternidade eu sou e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus decide agir, ele age, e quando ele age, todas as coisas são possíveis para ele, porque para ele não há impossível. E os nossos estudos, eles foram, eles são e eles serão direcionados por Deus. Sabe por quê? Porque é Deus que produz no ser humano tanto o querer como o efetuar. Filipenses capítulo 2, verso 13, Paulo fala: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Mas nós precisamos estar atentos ao Senhor, nós precisamos estar de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ainda fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o mérito é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus. E nós do canal Jaboque, nós somos conscientes de que tudo que nós realizamos, tudo que nós realizaremos é para o nosso dono, é para o nosso Deus Criador e Senhor. Romanos, no capítulo 11, verso 35 e verso 36 diz: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, olha só, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Tem pessoas que acham que Deus deve satisfação, mas não. Deus, ele fala porque ele é misericordioso. Deus, ele se compadece dos seus filhos e nós precisamos ser conscientes de que de que tudo que vamos realizar ou que já realizamos tem que ser para a glória do nome do Senhor, mas com o objetivo de apontarmos a Cristo, porque ele, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Filipenses capítulo 2, verso 3, Paulo fala: nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. É a palavra do Senhor que tem que aparecer, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado, e isto é um trabalho de excelência, aonde a glória é para o Senhor, aonde a honra é para o Senhor, e nós devemos oferecer ao Senhor um coração sincero, um coração inteiro, mas em obediência à voz do Todo-Poderoso. 1 Reis, no capítulo 8, verso 61, fala: e seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Imagina as pessoas que querem fazer algo para o Senhor e fazer para que a pessoa
pessoa cresça, para que o nome da pessoa sobressaia. Mas a Bíblia não nos ensina assim. O que tem que crescer, o que tem que sobressair é o nome do nosso Deus. Nós não devemos servir ao Senhor por aparência ou por desejos errôneos. Efésios capítulo 6, verso 6 e verso 7, Paulo nos ensina não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. Olha a responsabilidade do servo de Deus. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça, mas para a glória do nome do Senhor. Não devemos agir com deslealdade, não. Devemos estar submissos à palavra de Cristo Jesus. Romanos, capítulo 6, verso 17, Paulo nos ensina: todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Antes, enquanto estávamos no pecado, vivíamos de acordo com Deus deste século. Agora, servindo a Cristo, temos que fazer o nosso melhor com coração submisso à vontade de Deus. Trabalhar para o Senhor, agradar ao Senhor, não é sinônimo de que não haverá lutas ou que haverá ausências de sofrimentos, mas sim é aprendermos a viver dia após dia na dependência do nosso Deus Todo-Poderoso. Paulo ainda fala em Atos capítulo 20, verso 23 e verso 24: sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É importante nós termos esta consciência. Vamos passar por lutas? Vamos, porque Jesus já nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas o que Jesus nos fala? Devemos ter bom ânimo, devemos ter coragem, pois nenhum momento nós passamos sozinhos, e o Senhor, Ele passa conosco. Por isso que nós não devemos considerar a nossa vida como o tesouro mais valioso, mas devemos considerar o Senhor como nosso maior tesouro. E trabalhar para o Senhor é estar comprometido, é estar empenhado, é estar em constante oração, mas sabendo que Deus, é Ele que pode abrir as portas. Paulo nos mostra isso em Colossenses capítulo 4, verso 2 e verso 3, que diz: senhores, tratai vossos servos de modo justo e equânime, sabedores de que também vós tendes um Senhor no céu. Devemos perseverar na oração, vigiando com ações de graças. Ainda Paulo fala: rogai ao mesmo tempo, de igual maneira por nós. Olha para o objetivo que Paulo está pedindo oração, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Nós temos uma missão, nós temos uma função, nós devemos estar empenhados na obra do Rei, nós devemos fazer o que Deus coloca na nossa mão com dedicação, conforme as nossas forças, mas as forças que vêm do Senhor. Devemos nos lembrar sempre que somos mordomos de Deus, e como os bons servos nós devemos nos dedicar em alegrar, em agradar e em satisfazer ao nosso Senhor. Não é a nós mesmos, mas é ao nosso Senhor. Mateus capítulo 25, verso 23 diz assim: o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Já pensou que gostoso você poder ouvir isto do Senhor? Muito bem, servo bom e servo fiel. Nós devemos nos lembrar:
temos um chamado e temos chamado para darmos frutos. João capítulo 15, verso 16, Jesus fala assim: olha, não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Devemos estar à disposição do Senhor para podermos fazer a vontade dele, mas para darmos frutos, devemos nos lembrar que tudo o Senhor, Ele já tem feito por nós. Ele é o nosso bem mais valioso, Ele é o nosso maior tesouro, mas nós temos que fazer o que Ele colocar na nossa mão, com dedicação, porque o trabalho que o Senhor coloca para nós fazermos, é Ele que faz prosperar, é dele que vem a vitória. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 57 e verso 58, Paulo ensina: contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. E eu vou concluir com Paulo falando: dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, que você possa, diante do Senhor, se empenhar na obra do reino de Deus, e você verá o quanto o Senhor se agradará do teu trabalho. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, dá o seu like. E caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.